Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre já eleições de 2022. Nós estamos recebendo a visita aqui na Folha de Londrina da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleice Hoffmann, aqui do Paraná. Deputada, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigada, Diego. Para mim é um prazer estar participando aqui com vocês. Bom, primeiro que se deve essa sua vinda aqui à região do estado, região norte, deputada, já iniciando aí contatos, articulações. Afinal de contas, como eu disse, né, as eleições ainda falta mais de um ano, mas com certeza as conversas já estão se intensificando, né? Claro, mas me mataram as saudades de Londrina também, né? Afinal, morei aqui, meu filho é nascido aqui e agora com essa pandemia a gente ficou muito tempo sem viajar. Mas claro, vim aqui conversar com o nosso pessoal do partido, conversar um pouco sobre o quadro estadual, regional, mas também fazer algumas visitas. Hoje de manhã nós tivemos com o prefeito Marcelo Bellinati, conversando com ele sobre a cidade, e fui levar lá as duas emendas que eu apresentei como deputada federal, uma articulação junto com o deputado Arilson aqui para Londrina. Uma emenda para o Hospital do Câncer, ajudar na média e alta complexidade, né? Afinal a saúde está tendo uma demanda grande agora, e também para o assentamento Ele Vive, que é para calçamento, para o pessoal poder escoar a produção. A prefeitura já estava com um projeto nesse sentido, então a gente veio aqui para ajudar, né? E é uma emenda de 450 mil e para o Hospital do Câncer de 300 mil. Tá certo. E junto com isso, conversar um pouquinho com a vereadora Lenir, com o nosso pessoal da direção aqui, saber como estão as coisas em Londrina e me colocar à disposição da cidade. Claro, e sentir um pouco o clima da política. Aliás, deputada, falando no cenário local, né? O PT, pela primeira vez na história, teve um prefeito reeleito antes do Marcelo, que foi o Nedson Micheletti, na década passada. E atualmente apenas uma vereadora da bancada na Câmara do PT, que é a vereadora Lenir de Assis. A que se deve, a senhora acha, esse enfraquecimento do PT? Inclusive o PT nas disputas municipais, né? Os candidatos nem chegando ao segundo turno, né? A que se deve esse enfraquecimento? Muito também do desgaste do partido nacionalmente? Como é que a senhora vê isso? Tanto em Falando 2016, da política local, né? Sim, tanto em 2016 como 2020 nós tivemos resultados. 2020, inclusive, a gente deixou de cair. 2016 nós tivemos uma queda muito grande no número de prefeitos e vereadores. Certo. Mas se deve em razão da campanha de desconstrução feita contra o PT. Nós tivemos o impeachment da Dilma, ou seja, foi colocado para cima da Dilma e do nosso governo o conceito, né? A denúncia de que nós tínhamos quebrado o Brasil, feito as pedaladas fiscais, comprometido a economia. Agora, quase 6 anos depois, vê-se que não é isso, quer dizer, as pedaladas não eram nem crimes e a Dilma foi tirada da presidência da República. Temos um presidente agora que tem um rol de crimes elencados, a CPI está demonstrando isso e o Congresso brasileiro não se movimenta, né? A economia está no chão. E eles não podem dizer, depois de 6 anos quase que estão no governo, que a culpa é do PT. Eu lembro que Dilma tinha emprego, tinha renda, nós tínhamos uma crise internacional, mas jamais o PT foi relapso com o Brasil. Pelo contrário, deixou uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares, uma poupança. Se não fosse isso, nós estaríamos realmente numa situação muito crítica, já pedindo dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Não estamos, né? Então, graças a um esforço que nós fizemos em nossos governos. E depois veio a prisão do Lula, aquela farsa da Lava Jato em cima do Lula, que agora foi desmontada no Supremo Tribunal Federal, mas foram 5 anos, Diego, 5 anos de perseguição, 5 anos de desconstrução, 5 anos dizendo que o PT era uma quadrilha. É óbvio, e nós não tínhamos o mesmo espaço de mídia para nos defender, para falar. É óbvio que a população vai sendo bombardeada com essas informações, né? Vai aceitando. Hoje a situação está bem diferente. Se você for olhar a opinião pública, o PT passa por uma recuperação, o presidente Lula passa a ser uma esperança para o povo, porque estão começando a ver o que foi montado contra o PT, a tentativa de desconstruir para que o partido acabasse. E não foi isso que aconteceu. E a conta também dos desvios do rombo da Petrobras também ficou em cima do PT na gestão já ainda do ex-presidente Lula. Também teve esse fator. Né? Pois é, o que aconteceu com a Petrobras? Na realidade, a Petrobras deixou de ser uma grande empresa, não foi por rombo do PT, foi pela própria Operação Lava Jato, que paralisou a empresa.
começou a fazer uma investigação. Ao invés de fazer uma investigação em cima das pessoas que eles tinham denúncias para fazer, começaram a perseguir as empresas que tinham relação com a Petrobras. Essas empresas quebraram. A Petrobras deixou de ter a sua cadeia de petróleo e gás no Brasil, desempregou um monte de gente, parou de fazer contratos, fazer investimentos, parou de pagar contratos que já estavam feitos. Então isso desmontou com a Petrobras e mudou completamente o marco regulatório do pré-sal. Abriu para que as petroleiras estrangeiras pudessem participar de maneira livre. Tirou a reserva da Petrobras. Então foi isso que destruiu a Petrobras. O que a Operação Lava Jato deveria ter feito era investigar aqueles diretores que foram denunciados. A denúncia começou com um diretor chamado Pedro Barusco. Esse Pedro Barusco era diretor da Petrobras desde a década de 90. Né? E ele foi foi denunciado porque cobrava percentual dos contratos e na delação foi pressionado, inclusive, a entregar, a dizer que cobrava esses percentuais para distribuir para partidos, para distribuir para candidatos, enfim. Quando ele foi confrontado com a defesa do presidente Lula, ele negou isso. Negou. E só teve um contrato que ele falou que cobrou 1% e que não foi para distribuir. Ou seja, e disse que isso vinha desde lá atrás, inclusive do governo do Fernando Henrique. Então, esse homem fez a delação, conseguiu livrar uma parte do dinheiro dele, mas a empresa ficou quebrada. Então, o que eles fizeram foi uma barbaridade, né? E outros diretores que atuaram assim. Não tem nenhum diretor do PT que esteve lá que teve denúncia de desvio. Todos aqueles em que tiveram mostraram que não participaram, que não teve problema. E aí o PT leva a culpa, o que não dá para aceitar é isso, entendeu? Que o partido leve a culpa porque alguns diretores, alguns executivos da empresa fizeram mal feito. Agora, também teve a questão das empreiteiras, que também houve até acordo de leniência, que empreiteiras, altos executivos admitindo que havia um esquema. Todos pagos para isso, né? O que é interessante é que o acordo de leniência feito com as empresas foi um acordo de leniência para os executivos. A empresa pagou para os executivos fazerem delação, os executivos fizeram delação como quis o Ministério Público Federal, da Lava Jato. E isso constou como se fosse denúncia, utilizaram delações como provas. Bastava ter uma delação cruzada, um diretor falar uma coisa parecida com o outro de uma empresa que valia como prova, quando não poderia valer. Isso tudo caiu agora, nessas ações que foram julgadas que o presidente Lula estava como o chefe de tudo isso, entendeu? Então, acho que isso é muito ruim. Nós somos a favor que se investigue todo e qualquer ato de corrupção. O que não pode é se investigar de maneira generalizada. Porque a corrupção é praticada pelo indivíduo, não é praticada pela empresa. Então, o indivíduo tem que responder, tem que ser provado, tem que ter o devido processo legal. Num dos processos contra nós, presidente Lula, e contra o PT, o chamado quadrilhão, que foi julgado até numa vara federal em Brasília, o juiz chega a dizer na sentença que aquela denúncia que foi feita era para criminalizar a atividade política. E o Janot, que fez a denúncia, no seu livro depois, reconheceu que só fez a denúncia por pressão do Dallagnol, do Ministério Público Federal do Paraná, para sustentar aquela tese do PowerPoint, né? Que o Lula era o chefe da quadrilha, então tinha que sustentar que tinha uma quadrilha. É uma coisa maluca, uma criminalização da política. E depois não sustentou, chegou no Supremo, não tinha uma prova, não tinha nada de concreto, não tinha prova que Lula participou disso, nem que era dono daquele apartamento, e ainda mais. Sérgio Moro foi considerado suspeito, um juiz que utilizou do Poder Judiciário para fazer perseguição política, virou ministro daquele que ganhou a eleição, antes tendo retirado o presidente Lula da disputa. Então essas coisas depõem contra a justiça brasileira. Eu acho que o Supremo tentou resgatar essa credibilidade. E hoje está claro isso. Nós não temos problema nenhum em fazer essa discussão, debater processo por processo. E quando se fala, por exemplo, em também meia-culpa do PT, que é uma coisa que o ex-presidente Lula não faz, né? Como é que o partido vê isso? A senhora acha que é necessário não só o PT, porque a gente sabe que a Lava Jato demonstrou depois que havia outros partidos também envolvidos, inclusive de oposição, né? Mas o PT precisa fazer uma autocrítica para chegar a essa eleição de 2022, deputada, com uma outra cara, ou mostrando... corroborando esse discurso que a senhora está fazendo em defesa do partido. E quem mentiu contra nós? Quem propagou mentiras contra nós? Quem deu o golpe na Dilma, que levou e prendeu o Lula e que levou a Bolsonaro, vai fazer autocrítica?
Estou esperando. Tem vários da mídia aí, tem vários empresários, vários setores que chafurdaram nesse processo todo e nos legaram Bolsonaro como presidente da República. Um partido político, Diego, não faz autocrítica. Um partido político faz balanço, se reposiciona. O PT tem clareza do que aconteceu no Brasil, lutou e vai lutar para continuar sendo um partido que defende o povo brasileiro. Certo. E, obviamente, com a experiência que nós temos, né, dos governos, principalmente o presidente Lula, ele sabe o que foi correto, o que não foi correto, o que pode ser melhorado. Não tenho dúvidas que, se ele voltar a presidir esse país, vai fazer um governo muito melhor. Até porque ele mesmo disse, né? Se não for para fazer melhor, é melhor eu nem entrar. Bom, falando então justamente da entrada do ex-presidente Lula no cenário, que foi talvez o principal fato político deste ano, né? Foi justamente o fato do STF tê-lo tornado elegível. Como é que a senhora está vendo já esse clima lá já de pré-campanha, tanto por parte do atual governo, né, que o presidente Jair Bolsonaro candidatíssimo à reeleição, com a entrada de Lula no cenário e outros setores buscando a chamada terceira via. A senhora acredita de novo numa polarização, como foi, não como aconteceu, mas como foi, pelo menos o discurso de 2018 foi mostrar que havia uma polarização, dois candidatos antagônicos, muito parecidos, apesar do PT achar que não é isso, né? E como é que a senhora vê agora novamente esse cenário de 2022? Muda muito em relação a 2018? Olha, primeiro eu acho que Lula trouxe uma esperança para o Brasil e para o povo brasileiro. A desinterdição dele, ou seja, ele estar livre para fazer uma disputa eleitoral, dá ao povo uma esperança de ter alguém que conheça o Brasil, que seja equilibrado, que sempre buscou diálogo, que sempre buscou agregar e saídas para o povo brasileiro. Não é por outra razão que as pesquisas dão o presidente Lula bem à frente, né? Numa situação que, depois de ter vivido o que viveu, muita gente não acreditava que aconteceria, né? Então isso mostra o carinho e o respeito que o povo brasileiro tem pelo Lula e a resiliência do PT. Em relação a essa questão da polarização, eu acho que ela é falsa, porque Bolsonaro não é um polo. Bolsonaro está numa esfera que da alta radicalização, ou seja, está na área do fascismo, entendeu? Não é um polo político, é um desvio de curva na nossa história política mais recente da democracia, né? Porque polarizar na política não há problema. O PT polariza com o PSDB desde 94. Desde 89. 89 até nem digo polarização, porque tinha muito candidato, mas saindo dali, a partir de 94, todas as eleições foram disputadas na polarização política. Ou o PT ficava em segundo ou ganhava a eleição, e assim o PSDB. E não havia ninguém achando que isso era uma radicalidade. Haviam dois projetos que se contrapunham e que eram defendidos por setores da sociedade. Então, o Bolsonaro é o extremismo, eu não coloco ele como um polo, né? Eu acho que no campo democrático, onde nós estamos, onde estão as outras forças, inclusive da direita liberal, do centro, a gente, antes de pensar na eleição, tem que pensar numa união política para defender a democracia e para que tenham eleições livres e democráticas, né? Porque essa área aqui está querendo dar um golpe, na realidade está dizendo, olha, não vou aceitar resultado, não quero resultado. Então, nós temos que defender as regras que a Constituição Federal tem para o processo democrático brasileiro. Se daqui vai surgir uma aliança ou vão surgir outras candidaturas, não tem problema, faz parte da política. Eu defendo que esses partidos que falam em terceira via, cada um lance candidato, né? Eles têm nomes públicos e apresente seu programa. Primeiro turno é isso. E no segundo turno a gente vai discutir a polarização de programas, né? Quem está mais à direita, quem está mais à esquerda, mas nunca flertar com o fascismo. Isso não pode representar a sociedade. Então, eu acho que esse campo tem que ter essa responsabilidade. Como fazer essa articulação já, deputada? A senhora acha possível um movimento que o PT também esteja disposto a participar para evitar para combater essa candidatura de extrema direita, enfim, como é que vocês pensam nessa articulação? Sim, estamos dispostos e estamos participando. Temos conversado com diversas lideranças dessas forças políticas, inclusive articulamos um super pedido de impeachment também com forças mais amplas, né? A CPI está mostrando que é possível essa aliança, né? Os 6 senadores, né, que agora estão atuando juntos, não são só do campo da oposição mais de esquerda, mas também de outros partidos. Temos conversado sobre isso, estamos juntos com esse grupo de partidos aí contra o voto impresso, que é
uma possibilidade do Bolsonaro tumultuar o processo eleitoral, né? Então tem várias iniciativas que a gente tem conversado nesse sentido para atuar junto. Uhum. Agora, em 2018, muito se falou o seguinte, porque se o PT não tivesse lançado candidatura própria, talvez não teria Bolsonaro eleito, né? Tem muita gente que coloca na conta do PT a própria eleição do Bolsonaro. A senhora acha que, de novo, corre esse risco de 2022, ou seja, as pessoas, mais uma vez, os eleitores, votarem no Bolsonaro para não ter que votar em Lula? Deus, será? Depois desse homem ter matado tanta gente, destruído o país, dado de resultado esse programa econômico, não acredito. Aquela eleição teve muita mentira, muito fake news, venderam um Bolsonaro que não existia. Ele sequer participou de um debate, né? E fez todo aquele drama da facada, ainda tentou fazer agora num vexame total, que estava no hospital, uma coisa ridícula para um chefe de Estado, né? Não acredito. E acho que o PT tem a sua força política, porque raios o PT deixaria de participar de um processo eleitoral porque os outros acham que se o PT não participar pode dar alguém. Eu não sei, você não tem bola de cristal. Política é acúmulo, política é luta, é construção. Nós não chegamos até aqui por um golpe de sorte, nós chegamos até aqui porque fundamos um partido, defendemos o povo brasileiro, estamos presentes na organização social. Se não fosse isso, nós já estaríamos mortos, acabados, que era o que queriam. Qual outro partido aguentaria o que nós aguentamos durante esses últimos anos? O tanto de perseguição, de desconstrução. E aí o que acontece? Quando desinterdita Lula, é Lula que aparece como esperança do povo. Por que não aparece um outro? Por quê? Porque liderança não se constrói assim, você não designa a liderança. A construção de uma liderança é uma luta. E você tem que ter um programa para o país. Muitas vezes os programas que esses partidos querem, aí falam da terceira via, é o programa econômico que o Bolsonaro já está implementando. São as privatizações, os cortes no orçamento, as reformas, né? Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma trabalhista. As privatizações andando a passos bem lentos, né? Nada, já privatizaram Eletrobras, vão privatizar Correios agora. A Petrobras está sendo vendida sem passar pelo Congresso Nacional, venderam o gasoduto, estão vendendo as refinarias, venderam a Petrobras distribuidora, aprovaram a autonomia do Banco Central. Não, está indo de vento em polpa, infelizmente. Bom, para a gente finalizar, deputada, o fundão eleitoral, né, que foi aprovado agora nessa última semana, mais de 5,7 bilhões destinados a financiamento público de campanha, que assim é uma reação contrária com toda a razão por parte da sociedade, né? E apesar do PT ser um partido que seria favorecido com quase metade desse bolo por ter a segunda maior bancada na Câmara, a primeira do PSL, partido aliado ao governo federal, pelo menos aqui no Paraná, os deputados do PT votaram contra, assim como outros deputados que não são alinhados com o governo atual. Como é que a senhora vê essa aprovação? Chega a ser um escárnio, né? A bancada do PT votou contra a LDO, a bancada como um todo, nacionalmente, pelo conjunto da obra, né? Porque não tinha ali recursos para fazer o aumento do salário mínimo real que nós queríamos, estava cortando recursos da saúde, enfim. E essa questão do fundão, eles fizeram um percentual lá da LDO, 25% do total do orçamento da Justiça Federal. Mas esse valor tem que ser definido... Né? Justiça Eleitoral, desculpa. Mas esse valor tem que ser definido no orçamento. Então, não é porque tem o percentual que vai ser esse valor. Né? Nós temos que definir no orçamento e discutir um valor que seja compatível com a realidade do país. Nós somos a favor do fundo público de campanha, porque nós achamos que fica mais transparente. Mas estamos falando, né? Por isso que eu estou te dizendo, nós vamos ter que discutir no orçamento. Então, o fundo deixa mais transparente. Você tira, por exemplo, a influência das empresas. A política não pode ser um negócio empresarial, porque daí depois quem se financia por empresa vai lá para dentro, na hora de votar uma reforma tributária, em vez de ajudar o povo, é isso que acontece. Vai cobrar então nós precisamos equilibrar esse fundo, né, dentro de uma realidade. Na eleição de 2020 foi 2 bi de fundo público, mais 340 milhões de fundo partidário e 1 bilhão e 700 de ajuda de pessoa física, que eu também acho uma distorção, mas enfim, estava lá. Então o custo da eleição foi 4 bi e 800. Então vai ter que corrigir sim um pouco o fundo. E nós temos que chegar a um valor que seja compatível com a democracia que a gente quer sustentar. Né? Tá certo. Deputada Gleice Hoffmann, presidente do PT Nacional, até quando vai ser o seu mandato à frente da presidência do partido? Até final de 22. Então, na eleição, inclusive, a senhora estará ali no centro do furacão. Junto lá. Deputada Gleice Hoffmann, deputada federal pelo PT, presidente nacional do partido,
em visita aqui à Folha de Londrina. Muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista, deputado. Eu que agradeço, Diego, e a todos os telespectadores. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.